Gente, o Clovinho falou que João, ele entende que nem é o melhor evangelho para se começar a ler a Bíblia, e existe, por incrível que pareça, um consenso geral por aí, que ele é o melhor livro para se começar a ler a Bíblia. Eu concordo com Clóvis, eu não acho que é o livro mais fácil, eu não sei porquê dessa campanha em torno de João, mas ele é um livro diferenciado. Clovinho mostrou a questão dos sinóticos, não é? Os sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, eles têm questões em comum. Um percentual muito grande de textos e de relatos desses três primeiros evangelhos são em comum, material comum aos três. Mas João é o único evangelho que tem mais de 90% do seu conteúdo exclusivo. Mais de 90% do conteúdo do evangelho de João, só o evangelho de João trouxe e registrou. E a gente vai começar a entender o porquê disso. Mateus, a gente sabe, foi escrito com aquilo que o Clovinho falou, a preocupação de atender os hebreus, por isso que ele traz tantas questões da linguagem dos judeus do primeiro século, apresentando Jesus como Messias, que era aquele ungido esperado pelos judeus. Marcos escreve, segundo alguns estudiosos, então voltado para os romanos, apresentando Jesus como servo. E Lucas escreve para os gregos. Lucas era grego, e ele então escreve considerando Jesus como esse homem perfeito do ideal grego. E João, qual é o público-alvo de João? E aí os estudiosos entendem que ele foi escrito, na verdade, para a igreja em geral daquela época que ele foi escrito, com o objetivo de prepará-la para os desafios que ela já enfrentava. Dois diferenciais do Evangelho de João são importantes aqui. O primeiro é que João foi o único apóstolo que não foi martirizado em poucas décadas de história da igreja. Ele conseguiu chegar a uma idade muito elevada, não é? Ele escreveu o Apocalipse, segundo os estudiosos, entre 90 e 96 depois de Cristo. Ou seja, já bem idoso. Imagina que Jesus aí por volta do ano 30 caminhasse com seus discípulos. João, mesmo que fosse alguém muito novo, muito mais novo que ele, como Clovinho falou, do Up ou do Go, em 96 ele com certeza já tinha uma idade bem avançada, e é quando ele vai para a ilha de Pátimos e fica exilado. Então, isso mostra para a gente que João teria então escrito o seu evangelho não na mesma época que os demais apóstolos, que teriam escrito aí por volta do ano 60, 70, provavelmente João teria escrito esse quarto evangelho lá pelo ano 90, perto já da escrita do Apocalipse. Essa é uma estimativa, a gente está falando de uma estimativa. Então, provavelmente 20 anos depois de os sinóticos terem sido escritos. E talvez pelo fato de esses sinóticos já circularem de uma forma bem acessível a muitos, ele não quis ser repetitivo. E ele tinha muitas coisas anotadas, ele viveu com Jesus, ele andou com Jesus, né? E um dado interessante a respeito de João, do Evangelho de João, é que qual é o livro mais lido no mundo todo? Quem sabe dizer aqui? O livro mais lido, best-seller, maior best-seller da história da humanidade, mais lido de todos. A Bíblia, exatamente. E qual é o livro mais lido de toda a Bíblia? Não, João. O Evangelho de João. Por quê? Não só por eles ter toda essa campanha em torno dele, por ser um evangelho mais evangelístico, tratando Jesus, a divindade de Jesus e tudo, como também porque essas campanhas alavancaram a impressão de bilhões e bilhões de cópias só do Evangelho de João. É comum você receber de presente, alguém já ter recebido aqui na vida um Evangelho de João, você entrar num hotel, tem ali o Novo Testamento, ou então só o Evangelho de João. E é por causa disso a gente arriscaria dizer que João é o livro mais lido de toda a história. Não é a Bíblia, mas dentro da Bíblia tem um que é mais lido que todos, que é o Evangelho de João. Então, qual é o autor desse livro? Quem é esse autor? Então, tem uma discussão acadêmica que não é o propósito da gente entrar aqui,
Mas é importante que algumas evidências mostram que João teria sido, em primeiro lugar, um dos 12. Ele era não só um dos 12, mas ele era parte dos 3 ele era um dos 3 que eram do grupo mais próximo e mais íntimo de Jesus: Pedro, Tiago e João. Então, João, muito provavelmente, por alguns indícios, era exatamente o irmão de Tiago, que eram filhos de Zebedeu, que eram, como Jesus apelidou eles de irmãos Boanerges, filhos do trovão, que eram muito impetuosos. E João e Tiago eram pescadores, assim como Pedro e André, outros 2 irmãos também, que caminharam com Jesus. E aí, João teria, por exemplo, participado desse vamos dizer assim, desse convite especial de Jesus para presenciar momentos como a transfiguração, Monte da Transfiguração. Moisés e Elias apareceram a Jesus. Quem viu essa cena? Quem testemunhou? Só 3, Pedro, Tiago e João. No jardim do Getsêmani, quando Jesus já estava ali sofrendo, agonizando com a aproximação da sua morte, quem ele convida para estar ali com ele orando, intercedendo? Pedro, Tiago e João. A ressurreição da filha de Jairo e alguns outros relatos, você vê a presença só de 3, Pedro, Tiago e João. Só que João era mais próximo. Ele mesmo se apresenta no seu evangelho como o discípulo amado. Capítulo 13, verso 25. Aquele que reclina a cabeça no ombro de Jesus, no peito de Jesus. Aquele que tem, no círculo mais íntimo dos 12, o privilégio de participar do círculo mais íntimo dos 3, e ele mesmo meio que se gaba de ser dos 3 o discípulo a quem Jesus amava. Eu não acho que ele fosse presunçoso, eu acho que ele apenas quis dizer que era como ele se sentia. Falou, vou escrever essa história, eu tenho que mostrar como eu me sinto diante de Jesus, e do que eu vivi na presença de Jesus, e o modo como ele se sentia era amado. Um outro dado importante, não é que João não abandonou Jesus, todos eles se dispersaram, mas João foi acompanhando Jesus na crucificação até o fim. Tanto é que, num dado momento, Jesus, pendurado na cruz, se volta para Maria e diz assim: mulher, aí está o seu filho. E se volta para João e diz: filho, aí está a sua mãe. E nesse momento ele delega a autoridade de filho primogênito a João, para João cuidar da sua mãe. E diz a palavra que esse discípulo, João, recebeu Maria em casa. João assume um cuidado de filho sobre Maria, isso é muito bonito. Então a gente vai vendo que o autor desse evangelho é alguém realmente diferenciado. Ele foi testemunha ocular de tudo que ele registrou. Vou ver aqui se eu coloquei isso. Diz assim no capítulo 19, verso 35: aquele que o viu, disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Então, a gente está falando de alguém que viu tudo aquilo que ele registrou, de alguém que foi um testemunho, uma testemunha viva. Ele se identifica como um dos discípulos, capítulo 21, verso 24: este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e que as escreveu. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Ele se apresenta então como o discípulo a quem Jesus amava, em 13, 23. Quais foram então as motivações para ele, depois de tanto tempo, escrever? Qual era a tese de João? A tese dele era mostrar que Jesus era o Filho de Deus. Vejam que ele mesmo declara qual era a proposta do livro lá no final, no capítulo 20, verso 30, ele diz assim o texto: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Então aqui tem duas motivações muito importantes. A primeira motivação, que é a motivação apologética. Quem não está familiarizado com essa palavra, apologética é defesa.
a defesa da fé. Ou seja, a fé estava sob ataque. A gente vai ver isso aqui. Então, a defesa da divindade de Jesus. A divindade de Jesus estava sendo colocada em questão. Será que esse tal Jesus de Nazaré era mesmo Deus? Tudo bem, ele foi um grande profeta. Ele foi um rabino muito sábio. Ele foi alguém que pregou o amor. Ele foi alguém do bem. Peraí, mas Deus também é demais, né? E isso começou a ser questionado. É claro que isso já era questionado pelos judeus no tempo de Jesus, mas isso foi questionado também por uma primeira heresia que surgiu na história, chamada gnosticismo. A gente vai falar logo adiante um pouquinho. Então, e a segunda grande motivação foi a motivação evangelística, para que quem lê, creia e tenha vida em seu nome. Ou seja, primeiro, defender a divindade de Jesus. Segundo, evangelístico, para que as pessoas tenham uma experiência com Deus, uma experiência real e verdadeira. E uma das maiores preocupações nossas, quando a gente dá esses cursos aqui, é que eles se tornem só um exercício de cognição, né? O exercício de a gente absorver conhecimento que não redunda em nada. Eu conheço gente que sabe muito mais de teologia e Bíblia do que eu e está chafurdado no pecado. Então, a gente precisa entender que todo esse estudo aqui tem o objetivo de fazer a gente pensar na nossa vida, pensar a fundo naquilo que Deus quer que a gente viva na presença dEle. Então, pensando aqui nessa primeira motivação, né, apologética, defesa da fé diante do avanço do gnosticismo. O que foi o gnosticismo? O gnosticismo foi a primeira grande heresia da história. E o gnosticismo era uma mistura do judaísmo com a filosofia grega, em que o conhecimento de Deus só era possível a alguns iluminados. E aí, segundo o gnosticismo, ele era muito influenciado, por exemplo, pelo dualismo grego. O que é o dualismo? Toda a matéria é má e todo o corpo é bom. Platão defendeu isso lá na Grécia Antiga. E essa mentalidade chegou no primeiro século ainda com alguma força. E os gnósticos, então, defendiam que se a matéria é essencialmente má, Deus não pode de maneira nenhuma se associar à matéria. Nada material pode ser chamado de Deus. Com isso, veja bem, ele está destruindo 3 pilares importantes da fé cristã, que é a criação, que a própria palavra diz que Deus criou tudo muito bom, e Jesus como co-criador. Eles estavam atacando a encarnação de Jesus. Se Jesus foi encarnado, ele não pode ser Deus, porque Deus de forma alguma pode assumir corpo material, porque a matéria é má. E a ressurreição, porque Jesus não só assumiu, mas depois de morrer, ele ressuscitou, mostrando o valor da vida. E aí, gente, algumas questões que a gente pode ver sob ataque, ainda no nosso tempo, são muito secundárias, talvez, não tenham tanta importância. Às vezes a gente vê gente questionando a doutrina da predestinação, e a quantidade de água para batizar, unção com óleo, falar em línguas. Essas coisas a gente pode discordar da interpretação bíblica delas, porque elas não são a espinha dorsal da fé. Elas não são os pilares que sustentam a fé. Mas há outras coisas, aí sim, essas são heresias de verdade, que não são meras questões interpretativas. Se a gente começar a se abrir para questionar essas coisas, a fé inteira desaba. Por exemplo, se eu falar assim, não, gente, a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Pronto, agora quem é que vai dizer o que é e o que não é a palavra de Deus na Bíblia? Esse é o pensamento liberal, é liberalismo teológico. E se você destrói a inerrância das Escrituras, você faz a fé toda desabar. Já teve gente que veio conversar comigo para ser recebido como membro da igreja, e eu perguntei, você crê que a Bíblia é inerrante, é a única regra de fé e prática? Como? A Bíblia é inerrante? Não, eu não acho que é bem assim. A Bíblia tem seus erros, e a pessoa se sentindo muito culta em questionar aquilo, eu falei, infelizmente você não pode se tornar membro da igreja. Essa é uma convicção
que a gente não pode abrir mão, não é? Outra coisa é a questão da ressurreição. Veja o que Paulo fala lá em Coríntios: se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil e ainda estão nos seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, vocês tiraram um pilar que faz a fé toda desabar, a fé toda se torna inútil, porque nosso estado natural é condenação. Se Jesus não ressuscitou e venceu a morte, e morreu pelos nossos pecados, e ressuscitou para vencer o poder da morte e do pecado, então a gente continua debaixo da nossa condenação, né? Então, no caso do gnosticismo, não se tratava de um ataque a algo secundário, uma diferença de interpretação doutrinária, mas atacavam diretamente a divindade de Jesus. E foi muito comum no início da história da igreja esses ataques. Vocês vão ver os grandes concílios da história da igreja, os primeiros lá atrás, tinham essa preocupação de reafirmar a divindade de Jesus. João então reafirma a encarnação de Jesus, apresentando ele como Filho de Deus. É aquela história do trilema de C.S. Lewis, alguns já estão familiarizados com essa frase dele, né? Jesus era um mentiroso, um louco, ou era o Filho de Deus? Uma das três coisas. O problema é que, se a gente disser que ele é um mentiroso, que ele enganou a humanidade toda com uma fraude intencional, a gente vai precisar de muita fé para acreditar que um mentiroso conseguiu fazer a igreja chegar com força aqui 2000 anos depois. Que um mentiroso teria contado coisas que não tem um paralelo na história de um outro mentiroso que conseguiu fazer a verdade chegar até os nossos dias, não é? Aí é outra possibilidade. Jesus teria sido um louco, estaria iludido sobre si mesmo. Aí eu preciso de fé para outra coisa, para acreditar que a humanidade em 2000 anos de história não foi capaz de confrontar os pensamentos de um louco. Só que o que a gente vê na palavra é que é muito melhor a gente ter fé para acreditar naquilo que ele pregou, considerando a consistência do ensino de Jesus, a profundidade, a simplicidade e o modo como a gente, quando lê o ensino de Jesus, não sei se foi assim com você, mas a gente é impactado imediatamente. A gente se identifica imediatamente. A pessoa pode não ter tradição religiosa nenhuma na família, pode nunca ter crescido no lar cristão, frequentado uma igreja. Ela começa a ler o Evangelho de Jesus e fala: é isso aqui, ó. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa fascinante. Finalmente alguém que entende as coisas, finalmente alguém que fala coisas que valem a pena, que não é um bobalhão de redes sociais que fica fazendo frases ou liberais, ou legalistas, ou achistas, não. É alguém que o que ele fala impacta e eu vejo na minha vida que ele me confronta com meus sentimentos, com meus pensamentos, com minhas ações. Então, para a gente é óbvio, né? Esse trilema está muito resolvido, a gente já fica com a terceira opção. Então, o autor de João, ele vai trabalhar isso aí. A questão do início do livro, essa é uma das razões pelas quais eu falo: gente, como é que alguém pode falar para uma pessoa que nunca leu nada na Bíblia começar a ler o Evangelho de João? Nada contra, se você quiser continuar indicando o Evangelho de João, pode continuar. Mas a primeira vez que eu li, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A versão antiga da Bíblia diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Fica mais difícil ainda, não é? Ele introduz aqui uma questão filosófica. Peraí, o verbo, a palavra, como assim? O que ele está querendo dizer com isso? Como o Clovinho explicou aqui do contexto de cada evangelista, no caso de João, fica muito claro para os estudiosos que ele estava se referindo a uma filosofia da Grécia Antiga, que era uma filosofia daquela cidade de onde ele escreveu. João escreveu de Éfeso,
E naquela cidade, 500 anos antes, tinha morado um cara chamado Heráclito, que era um dos filósofos pré-socráticos gregos. E Heráclito, ele ensinava que o logos, o verbo, a palavra, ou melhor, o verbo é a palavra em movimento, não é? Todas as coisas estão em movimento. Então a palavra tem um poder que a gente não pode medir. Ela é uma razão suprema, existe uma razão suprema que dá origem a tudo e permeia tudo, e essa razão suprema que dá origem a tudo e permeia tudo é o Logos. Então ele diviniza a palavra, o verbo. E o que João faz é pregar de forma contextualizada. Lembra de Paulo no Areópago, em Atenas, quando ele vai pregar lá para os sábios gregos? Ele cita Arato. Arato era um poeta do 3º século a.C., que diz assim: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele aproveita todo um pano de fundo religioso que existia lá para falar, ó, esse em quem a gente vive, se move e existe, é esse Deus desconhecido que vocês aí estão precisando ainda ser apresentados. E aí, quando a gente vê no Evangelho de João, a gente vê que ele mesmo se apresenta como esse, de algum modo, como esse Logos, como essa força, como esse ser. Eu sou o caminho, a verdade, a palavra, a vida. Eu sou esse que deu origem a tudo e me movo em todas as coisas e reino sobre tudo, soberano. De modo que na cabeça daquele cidadão de Éfeso ali, no contexto onde João escreveu, intelectual, aquilo ali se casava. Pô, agora eu estou entendendo quem é Jesus. Da mesma forma que para o judeu de Mateus, ele é o Messias. Agora eu estou entendendo o Messias que a gente estava esperando. No caso de João, fica muito claro essa proposta aqui de que Jesus era então esse que eles consideravam um Deus e uma divindade. Agora é interessante que, embora a gente saiba que João escreveu muito depois, se preocupou em não repetir tanto, né? Ele não inventou essas palavras. O que João faz, gente, é ressaltar alguns pontos do ensinamento de Jesus que ele presenciou e possivelmente tenha tomado nota ao longo dos anos de caminhada com Jesus, e ressaltar para atingir aquela heresia que estava penetrando, e vacinar a igreja, e preparar a igreja para enfrentar essa e outras heresias que surgiriam, né? Quantos outros logos existem, né? Quantas outras divindades existem, quantos altares desconhecidos ao Deus desconhecido o mundo tem, e preciso de alguém que diga, olha, esse Deus que você está tentando buscar aí na música pop, nas drogas, na prostituição, no sexo fácil, esse Deus não existe, mas existe um Deus verdadeiro que você não conhece. Existe um que é a razão de tudo, o fundamento de tudo, um que dá sentido à sua vida, e Jesus é esse Deus. Amém? Então, João trata Jesus como esse Logos. Ele coloca logo nesse início também que Jesus foi co-criador com o Pai. Uma das doutrinas que é um dos principais pilares da nossa fé é a doutrina da criação, o fato de que Deus criou todas as coisas. Se existe um Deus de verdade, logo, esse Deus de verdade é o criador de todas as coisas. Isso é um ponto pacífico em todas as culturas. De modo que, quando alguém quer destruir a fé cristã, você pode ver na academia, qual é talvez um dos pontos mais atacados hoje no meio científico em relação à fé cristã? A doutrina da criação. Se procura de toda forma oferecer à sociedade pós-moderna uma explicação que se fundamente, que seja viável cientificamente, para convencer as pessoas de que criacionismo não está com nada, de que isso é uma fé cega, sem fundamento, e se procura desmerecer e desprezar. E era o que acontecia. E aí João fala assim, não, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Tudo que foi feito por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez.
Ele tem poder de curar e de fazer, e os milagres dele revelam para a gente também essa capacidade criadora dele. Alguém que, como o Clovinho ressaltou, até deu ênfase demais, Clovinho, a questão do cuspe. Mas o que é aquele cuspe ali? Eu falando, quando Deus sopra nas narinas de Adão ali no Éden, né? Ele dá um sopro, ele sopra a vida, porque ele era criador. Jesus vai lá com o cuspe dele, não é o sopro, é o cuspe, para falar: eu sou o criador, eu que fiz esse olho aqui, eu posso restaurar esse olho, a sua visão, amém? Então, esse Jesus, João está reiterando, ele é co-criador com o Pai. E é importante também o fato de que ele estava com Deus e era Deus. Estava com Deus, ou seja, ele é Deus 100%, mas ele não é a única pessoa. Existe uma trindade. E aí João já está aqui separando o Pai e Filho, dizendo: eles estavam juntos. Essas duas pessoas estavam juntos. Eles são iguais em substância, iguais em essência, né? E a gente vai vendo que João vai então, desde o início, trabalhando os fundamentos de Jesus como Deus. A ideia, os gnósticos tinham uma ideia unicista, não é? Que Deus era apenas uma pessoa, e ele está desconstruindo essa ideia aqui. Um outro ponto muito importante que a gente vai ver presente em todo o Evangelho é a apresentação de Jesus como eu sou. Se você já leu Êxodo, você talvez lembre desse trecho em que diz assim a palavra, Deus diz a Moisés: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Deus, o próprio Deus, se identifica a Moisés como eu sou. Vocês existem, mas eu sou. Eu não simplesmente existo. Eu não tive um início e não vou ter um fim. Eu sou eterno. Eu sou o estado pleno do ser. E aí a gente entende que os judeus em geral tinham uma reverência muito grande por esse versículo, mas é exatamente para esses judeus que Jesus se volta e diz assim, lá em João 8,58: em verdade lhes digo que antes de Abraão nascer, eu sou. Jesus mete o pé na porta deles e fala assim: olha, mesmo antes de Abraão nascer, como assim? Você já era nascido, olha a sua idade, você não pode ter vivido antes de Abraão. Não consegue entender o que Jesus estava falando, mas Jesus estava se remetendo ao fato de que ele era o próprio Deus. E aí João registra 7 vezes em que a expressão eu sou está presente no Evangelho de João como uma das ênfases. 6,35: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. É curioso, alguns estudiosos falam assim: por que exatamente 7 vezes ele faz essa afirmação de coisas que ele é? E aí alguns especulam que João estaria criando uma estrutura para passar o recado: Jesus é esse pleno, é esse todo, é esse perfeito, que é tudo que ele precisa ser como Deus, como o próprio Filho de Deus encarnado. E ele então reafirma dessa forma essa doutrina, né? João queria mostrar que Jesus é o Deus do Antigo Testamento. Ele e o Pai são o mesmo Deus, subsistindo em diferentes pessoas, mas em perfeita unidade. Vejam o que ele diz aí, já no meio do livro: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. O meu Pai que as deu para mim é maior do que todos, ninguém as pode arrancar do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Só Deus pode ter ingerência sobre aqueles que Ele salva. E Ele fala: esse Deus que salva é um só comigo, porque eu sou o Filho enviado. E ao longo de todo
todo o Evangelho, João vai pontuando a realidade de que ele e o Pai eram um, de que ele era Deus, e ele confirma isso, e João tem essa preocupação de registrar isso assim, para combater então aquela heresia e também a resistência judaica a Jesus como Deus encarnado. Segunda motivação de João foi a motivação evangelística. Ele fala, para que vocês crendo tenham vida em meu nome. João era tão evangelístico que o versículo mais citado, que talvez alguns aqui nem precisassem que eu projetasse aqui, porque devem saber de cabeça, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Cada um falou aí na sua versão, na versão que está acostumado, Almeida, NVI. O importante é a gente guardar o recado, não é? Havia então essa preocupação de que as pessoas, conhecendo Jesus, tivessem vida no nome dele, não perecessem, mas tivessem vida eterna. E essa talvez seja a razão de João usar bastante o seu evangelho para relatar milagres e falar sobre coisas que Jesus usou para alcançar as pessoas, não é? João está dividido basicamente, nesse pequeno esboço aí, Capítulo do 1 ao 11 registra milagres do ministério público de Jesus, do 12 até o 21, ensinos finais de Jesus e a sua crucificação. E ao longo, então, dessa primeira metade do livro, ou do Evangelho, a gente vê registros de 7 milagres. 2 desses milagres estão presentes também nos sinóticos, que são a pesca maravilhosa e a multiplicação de pães e peixes. Mas outros 5 milagres, isso é interessante, só João registrou. No final do livro ele diz que muitos outros milagres aconteceram, mas ele não tinha como registrar todos, porque não ia caber nos livros que fossem produzidos no mundo inteiro, não ia caber no mundo tanto livro, né? As bodas de Caná, vejam só, relatos exclusivos de João de milagres. As bodas de Caná, a cura do filho do funcionário do rei, a cura do paralítico em Betesda, a cura do cego de nascença e a ressurreição de Lázaro. E esses milagres, eles seguem um padrão básico. Acho que agarrou. Vou mostrar para vocês que esse gráficozinho aqui tá ruim. Dá para passar? Valeu, Mateus, obrigado. Mateus vai colocar ali para a gente. Travou, né? Tá, então vou ler aqui. Fiz um gráfico todo bonitinho, o único gráfico que tem na minha apresentação toda. Poxa, exatamente na hora dele. Clovinho botou um monte de esquema maneiro aqui, um monte de imagem e tal, para a galera ficar ligada. Primeira coisa, né, do padrão que os milagres seguem. Jesus faz um milagre ou afirma algo sobre a sua própria divindade. Então, ou Jesus efetua o milagre, ou ele faz uma declaração forte sobre a sua própria divindade. E aí o que acontece? Isso resulta em mal-entendidos e controvérsias. Existe um incômodo que é provocado. E essa é uma característica interessante. Valeu, Mateus, obrigado. É o único, gente, aproveitem, tá? E essa é uma característica interessante do ministério de Jesus, que hoje está se falando muito sobre a questão do politicamente correto e tudo. Há situações que a gente pode tranquilamente se preocupar com isso, né? Se preocupar com etiqueta, com politicamente correto, mas às vezes isso não vai ser possível a um cristão. Se um cristão está sendo tão politicamente correto que não sofre perseguição em lugar nenhum, que não é hostilizado por ninguém, ele deve parar para pensar. Gente, isso não é um incentivo do evangelho, é grosseria.
O cristão não deve ser uma pessoa grosseira, uma pessoa arrogante, uma pessoa estúpida. O cristão tem que ser alguém educado, sem dúvida nenhuma. Jesus era extremamente educado, mas Jesus, às vezes, bancava um super sincero. O jovem rico lá, todo bobo, né? Tenho observado tudo isso desde que eu era criança. Aí Jesus fala, então você tem que ir lá e vender tudo que você tem, porque eu estou entendendo aqui que você tem a questão da riqueza como um ídolo no seu coração. E o jovem dá as costas e vai embora. E o que Jesus faz? Vai atrás dele? Não, deixa ele ir. Ai, mas eu estou perdendo essa pessoa. Ai, a 100ª ovelha, os pastores não vão atrás dela. Nunca foi ovelha, é bode. Está indo embora porque não quer saber mesmo da pregação. Jesus não vai atrás dela. Em alguns momentos, Jesus chega a orientar os discípulos: vocês vão entrar, vão pregar. Se a pessoa não, se aquele povo ali, aquela aldeia, resistir à pregação de vocês, sacudam a poeira da sandália de vocês em sinal de protesto, de desprezo. Não joguem pérolas aos porcos. Entendam que vocês estão portando a mensagem das mensagens. Essas pessoas não são coitadinhas. Então Jesus não era aquele cara que fica, eu não sei o que o sumo sacerdote vai pensar. O que será que o rabino Shemuel vai pensar sobre o que eu vou falar? Hillel, a escola de Hillel. O que será que esses estudiosos vão pensar? Shemuel é quem está assistindo The Shows e entendeu o recado, né? Ele não estava nem aí, ele estava comprometido com a verdade, e ele confrontava com a verdade, e ele falava. E aquilo resultava em mal-entendidos e controvérsias, e as pessoas incomodadas. Às vezes incomoda você falar a verdade, né? No final, as pessoas eram levadas a se posicionar. Teve um milagre, Jesus pregou alguma coisa, aquilo criava um incômodo, e agora? Agora tem que se posicionar. Ou você vai ficar do lado dos que vão abraçar Jesus e entender que ele é o Messias, ou você vai ficar do lado politicamente correto, que ele é um cara muito legal, carismático, milagreiro, mas eu estou fora. O que não tinha como diante de Jesus, no Evangelho de João, é a passividade, a indiferença. Então, vejam bem, esses milagres que Jesus operava, eles tinham sim o propósito, como João está declarando, de que as pessoas crescem. Foi para isso que eles foram registrados. Mas isso não é a ideia de que tem que ter milagre para eu crer. Se essa igreja não tem milagre, eu não creio que Deus está nela, não é? E algumas pessoas têm essa ideia. E Tomé tinha essa ideia, não é? Deixa eu ver se eu coloquei isso aqui. O que Jesus se volta para Tomé? Tomé falou: Jesus, eu acredito na ressurreição de Jesus se eu vir Jesus ressurreto. Ele vê Jesus ressurreto e fala: eu só acredito se você, que é você mesmo, se você me mostrar a marca. Ele era um cético, crítico, né? E Jesus falou: tudo bem, pode olhar, mas eu quero que você guarde uma lição, que é a seguinte: porque você viu, você creu, bem-aventurados os que não viram e creram. Ou seja, por mais que os milagres tenham tido o propósito de chancelar o ministério de Jesus, a divindade de Jesus, o fato de que ele era co-criador com o Pai, eles não devem ser uma questão primordial que a gente deva colocar como pré-requisito para a gente seguir Jesus. É isso que Jesus está falando. Mais bem-aventurado é que eu não vi nada, mas existe uma convicção de fé que me preenche por dentro, que não preciso ver nada tão extraordinário para crer e para viver e saber que Deus é o melhor para mim. Basta eu encarnar aquilo que Jesus ensinou e eu vou perceber isso. Eu gosto de usar aquele exemplo dos 10 leprosos, né? Quantos leprosos voltaram para agradecer? Um só. Todos foram alcançados pela graça, todos foram curados, todos receberam a bênção de Deus, mas 9 deles não queriam saber de Deus, só queriam saber da bênção dele. A fala de Nicodemos também, nesse contexto, ele fala para Jesus o seguinte: Rabi, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que fazes se Deus não estiver com ele. Nicodemos está dizendo assim: Jesus,
o fato de você estar realizando milagres atesta que você vem de Deus, entendem? É uma assinatura do Deus Criador. Porque na teologia judaica, só Deus era capaz de realizar milagres. O milagre da ressurreição de Lázaro é interessante, merece um certo destaque aqui, lá no capítulo 11. Só João relata, né, a situação de Lázaro. É interessante que Jesus espera 4 dias até chegar lá. Por que 4 dias e não 3, e não 2, e não 1? Porque, na verdade, existia na doutrina judaica a ideia de que até o 3º dia o rabino podia interceder a Deus e Deus podia operar uma ressurreição, segundo a doutrina dos judeus. E o que Jesus está querendo dizer é que ele não era um mero rabino. Ele pode chegar no 4º, no 5º ou no 6º dia que o morto vai levantar, porque ele é o próprio Deus encarnado. Essa é a ideia por trás aqui. Então ele aguarda até o 4º dia propositalmente. E aí, ao final então, capítulo 11, o texto diz que assim, daquele dia em diante, a partir do momento que Lázaro ressuscita, aquilo tem uma repercussão tão gigantesca que as autoridades religiosas judaicas se reúnem e dizem: agora não tem como, agora a gente vai ter que matar ele. A decisão de matar Jesus, segundo o relato de João, aconteceu a partir do momento que Lázaro ressuscita, porque aí agora a coisa perdeu o controle completamente. Tanto é que João já não registra nenhum milagre a partir desse momento. Do 12 em diante vão ser ensinos, discursos, oração sacerdotal, lava-pés, vão ter os momentos cruciais e importantes, mas não vai mais registrar milagre a não ser a própria ressurreição de Jesus. Outros conteúdos exclusivos do Evangelho de João, que só podem ser encontrados neles, né? A encarnação do Verbo, uma longa conversa com Nicodemos. Nicodemos vai procurar Jesus à noite, e dizem que ele passou horas ali à noite conversando, talvez a noite toda, querendo entender o que Jesus estava pregando. E nesse momento Jesus pontua a questão da regeneração, da necessidade de nascer de novo. Não era apenas melhorar de vida, era morrer para si mesmo e nascer para Deus. Uma longa conversa com a mulher samaritana no capítulo 4, né? E essa conversa é importante, que acaba levantando aquela mulher como missionária na sua aldeia. O lava-pés, outro relato fundamental, maravilhoso e marcante, que ensina para a gente sobre a realidade de que o verdadeiro cristão é alguém que serve. Naquela cultura, o senhor da casa, o dono da casa, que tinha alguma condição social, ele tinha um empregado, ou um servo, ou um escravo, que cuidava de lavar os pés dos convidados para um banquete. Então, se Jesus trabalhasse com as lógicas nossas do mundo, ele ia assumir o lugar dessa pessoa e ia contratar ou colocar alguém como escravo, talvez um dos 12. Falar: você vai ficar aqui na porta lavando o pé de todo mundo que entrar. Pedro, tudo bem? Vou delegar essa tarefa a você. Mas ele não faz isso. Ele assume o lugar de servo, de escravo, e ele pessoalmente vai lá lavar os pés dos convidados. E os discípulos ficam apavorados com aquilo. Como assim? Ele subverte a lógica, os valores da sua sociedade. E ele fala: quem quiser me seguir tem que aprender a servir como eu estou mostrando para vocês, não é? E aí, gente, isso daqui é de uma riqueza para a nossa vida prática hoje. Uma coisa que a gente louva muito a Deus, às vezes as pessoas que visitam a igreja, o pessoal que vem em congresso do Atos 29, que vem visitar a igreja em geral, colegas de ministério de outras igrejas, eles comentam assim: caramba, Jonatas, como é que vocês conseguem mobilizar tanta gente servindo? Aí talvez algumas pessoas pensam assim: pô, eles devem fazer um treinamento, eles devem ficar ali, vamos lá galera, todo mundo, um treinamento motivacional, daqueles empresariais, né? Passar vídeo de coach. E eu falo: olha, não é nada disso. Na verdade, o que acontece, a gente também não sabe explicar. A única explicação é que o Espírito Santo está movendo o coração desses irmãos, está produzindo neles uma alegria em servir, em lavar os pés,
que é uma obra do Espírito no coração deles. Ninguém vai lá perguntar, nenhum pastor, e aí, você vai servir, está servindo direito? Olha lá, hein? Estou vigiando. Não existe isso. Existe um prazer que a única explicação para ele é a presença viva do Espírito no meio da igreja. Amém, irmãos? No serviço do reino de Deus. E tem sido assim, e essa deve ser uma característica nossa. E oração sacerdotal, que é uma oração linda, que você lendo devagar e meditando nela, no capítulo 17, você tem vontade de chorar com aquela oração ali, não é? Falando sobre Jesus, falando da relação dele com a gente, o fato de que a gente tinha sido dado pelo Pai para ele, e assim por diante. Alguns pontos aqui da nossa teologia reformada em João. Predestinação e graça irresistível. Aí vamos só pontuar. Olha o que João fala, capítulo 6, verso 37. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e eu jamais rejeitarei aquele que vier a mim. Todo aquele que o Pai me der, existe um Pai que é soberano, e esse Pai soberano predestinou alguns para a salvação, e esses que ele predestinou vão ser alvo da obra de Jesus, vão ser separados, vão ser salvos em dado momento. E diz o texto que eu jamais rejeitarei aquele que vier a mim. Esse que vier até Jesus, porque foi dado pelo Pai para Jesus, ele não vai ser capaz de resistir. Jesus não vai lançar ele fora. Aquele que vier a mim eu jamais vou rejeitar. Você é um presente do Pai para o Deus Filho. Eu e você, nossa salvação não corre risco por causa disso. Não é por causa das nossas obras, não é porque a gente merece, porque a gente é bom, mas é porque Jesus é quem nos garante. A segunda doutrina que a gente vê reformada muito forte no Evangelho de João, que talvez o capítulo que eu considero mais importante sobre a doutrina da regeneração, é esse diálogo de Jesus com Nicodemos. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, Jesus não te chamou para dar uma melhorada em você. Ele não quer fazer uma pequena reforma na sua vida. Ele não quer consertar algumas coisas. Ele não quer só aparar as arestas. Não. Ele quer que a gente experimente uma certa morte e uma certa ressurreição. Ele quer que a gente experimente um novo nascimento. A ideia de novo nascimento é algo muito mais radical. Vivo não eu, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2, 22, Paulo fala isso. A minha vida toda agora é pensada à luz da minha relação com Deus, porque não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Isso é alguém nascido de novo. Gente, eu não tenho dúvida nenhuma de que grande parte dos problemas de disciplina que a gente enfrenta na igreja tem a ver com o fato... não estou dizendo que todo mundo que já teve disciplina ou está em disciplina não nasceu de novo. É possível que alguém que de fato nasceu de novo venha cair e precisar de disciplina. Mas o que nasceu de novo e é disciplinado, ele reage de uma forma totalmente diferente. Alguém que nasceu de novo e cai em pecado, para ele aquilo é uma tragédia. Ele nunca vai vir conversar com o pastor com arrogância no coração para se defender, para desacatar, para bater a porta do gabinete, nunca. Ele vai falar, eu sei exatamente onde eu caí, eu sei que eu sou 100% responsável pela bobagem que eu fiz, e eu preciso me consertar, igual a Davi, caía, mas caía de joelho, né? O regenerado é sempre alguém que cai, mas quando cai, cai de joelho. Então, a pessoa quando reage mal à disciplina, tendo evidências de que ela de fato caiu, o recado que ela está passando é que ela não nasceu de novo, ela é convencida, não é convertida, né? Ela acha a igreja legal, ela quer fazer parte desse meio social de gente bacana e educada, pelo menos a maioria, né? Mas ela não teve uma experiência real com Deus. Quem tem uma experiência real com Deus chora diante do pecado. E Nicodemos não entendia, porque a experiência dele não era com Deus, era com a religião, era com a letra. Expiação vicária
de Jesus, vicário substituto, né? Jesus morreu por nós, João 10, 11, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Já pulei aqui, né? Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Ou seja, a ideia de que Jesus morreu no nosso lugar para nos alcançar. Jesus não foi um simples Marte, mas foi o próprio Filho de Deus encarnado, que como Cordeiro de Deus levou os nossos pecados. Salvação pela fé. Em verdade lhes digo que aquele que crê tem a vida eterna. Há uma ênfase em João o tempo todo a questão de crer, para que aquele que crê em seu nome não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que crê. A fé é um fator muito importante, muito fundamental na nossa doutrina, não é? Então nós não cremos que somos salvos pelas obras, como Clovinho falou, somos salvos pela graça, mas mediante a fé. Há uma participação ativa nossa. É claro que a fé é produzida pelo Espírito, é fruto do Espírito, né? Mas há uma participação ativa nossa. O nosso processo de santificação é um processo que a gente contribui com ele. E a gente contribui com ele porque a gente tem a ordem de Deus para ser santo. E a gente, nesse ato de obediência, evidencia que houve novo nascimento, que houve salvação. Garantia da salvação eterna. Uma vez salvo, sempre salvo. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Nem a nós mesmos, nem nós. Não, eu sou salvo, mas dependendo do que eu fizer, eu perco a salvação. Não. Quando Jesus fala assim, ninguém pode arrancar da mão do meu Pai, é que nem a gente mesmo pode ser arrancado da mão do Pai. Se a gente de fato foi salvo. Ah, mas eu conheço um cara que ficou 20 anos na igreja e se desviou, o cara era crente, ministro de louvor, pastor, e chutou o balde, está no mundão. Ele não estava na mão do Pai. Ele teve experiências com a igreja, talvez ele tenha tido até experiências com Deus, mas aquele que foi chamado à salvação, ninguém pode arrancar ele da mão do Pai. Eu lhes dou a vida eterna, e essas pessoas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Jesus está falando, olha, ninguém que de fato nasceu de novo, de fato foi salvo, está correndo risco de perder a salvação a qualquer momento, por qualquer bobagem. Não está. Há uma garantia muito importante aqui. E quem garante é confiável. Aplicações aqui para a gente encerrar. Primeiro, é preciso nascer de novo. É preciso nascer de novo. Essa é uma aplicação importante para a gente, né? A gente entender que esse é um questionamento que vale a pena a gente fazer sobre si mesmo. Será que eu nasci de novo? Ou será que eu preciso nascer de novo ainda? Será que tem coisas que ainda estão vivendo em mim que já não eram mais para estar existindo na minha vida? Será que eu devia dar mais provas e evidências de que eu de fato passei por um novo nascimento, que uma vez que eu estou em Cristo, hoje eu sou nova criatura? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer a si mesmo. E é um dos temas fundamentais de João. Segunda aplicação aqui, do nosso interior deve fluir a vida de Deus. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. O fato de a gente crer no Senhor deveria fazer com que a gente fosse uma fonte a jorrar para a vida eterna, não é? E muitas vezes o que a gente vê é que há cristãos que se tornam pessoas amarguradas, que amargam quem está em volta, pessoas murmurentas, que vivem murmurando, que vivem reclamando de tudo, pessoas críticas demais, pessoas impiedosas, pessoas sem misericórdia, pessoas que não perdem uma oportunidade de falar mal de alguém.
Só que no ensino do Evangelho não é assim que o verdadeiro nascido de novo faz. Não, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Às vezes você está falando coisas que até são verdadeiras sobre a pessoa, mas isso faz mal. Você não está deixando que rios de águas vivas fluam de dentro de você. Você está colocando esgoto para fora. Você está deixando que o pior do seu coração venha para fora. O que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. O mal está aqui dentro da gente. A gente tem uma natureza pecaminosa. E a gente tem que estar sempre se questionando: Senhor, o que eu estou falando? Por que eu falei isso? Senhor, purifica os meus lábios. Eu quero ser conhecido como alguém de cujo interior flui um rio de água viva, para abençoar a vida das pessoas, para encorajar os fracos, para dar ânimo àquele que perdeu a força na fé. 4,14. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aqui Jesus está falando de uma outra questão, da questão do contentamento. A mulher samaritana, no capítulo 4, ela não se contentava com os relacionamentos. Ela já estava no 5º relacionamento. E esse que estava com ela já nem era marido, era só um ficante dela. Ela estava acreditando que as relações afetivas, o prazer sexual talvez, fosse preencher ela. Só que esse que estava com ela também já não acreditava mais. Ela estava perdendo as esperanças. Jesus está falando: olha, aquele que está comigo vai experimentar uma plenitude, uma satisfação e um contentamento. Não importa se eu tenho menos do que o outro, não importa. O que importa é que eu tenho essa água que me dessedenta completamente, que me faz sentir completamente suprido nas minhas demandas, nas minhas carências, não é? Mesmo que eu não tenha tudo que eu tenha sonhado um dia. Outra questão da nossa aplicação: estar vivo ou não vai depender do que cremos. E eu gosto muito desse texto de Lázaro, quando Marta vai apavorada conversar com Jesus e fala: Jesus, se você estivesse aqui, meu irmão estaria vivo, você teria curado ele. E aí Jesus: fica tranquila, seu irmão vai ressuscitar. E ela fala: eu sei que ele vai ressuscitar lá no último dia. Aí ele fala: não, fica tranquilo. Aí ele responde, consola ela assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Jesus consola o coração dela falando assim: olha, estar vivo ou não, isso é pouco importante. Lázaro não está vivo mais, ele morreu de novo. E agora, cadê Lázaro? Lázaro está junto do Pai, Lázaro está em glória, isso que é mais importante. De que adianta ressuscitar alguém que está morto e vai continuar morto e vai morrer para viver eternamente no inferno? Não, é muito mais importante. Então, estar vivo ou não é relativo, depende. Só está vivo de fato quem está vivendo na presença de Deus e tem buscado viver a imitação de Cristo, que recebe Jesus como seu Senhor, que passou por um novo nascimento. Essa é a mensagem de João. E a última aplicação aqui: Deus nos restaura com o propósito de nos usar. Gente, que história linda com a qual o Evangelho de João termina, né? No final do livro, João é o único que registra a restauração de Pedro. A gente sabe que Pedro, durante a crucificação, negou Jesus 3 vezes. E depois de Jesus ressuscitar, ele tem uma reunião com eles, e ele conversa com Pedro e pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? E aí Pedro: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. E aí ele faz a mesma pergunta: Pedro, você me ama? Ué Senhor, claro, você sabe que eu te amo. E pela 3ª vez Jesus fala: Pedro, você me ama mesmo? E aí Pedro fica triste, porque ele percebe que Jesus estava se referindo aos 3 momentos em que ele tinha negado. E Jesus estava, para cada momento que ele tinha negado a ele, dando a ele a oportunidade de reafirmar o amor dele por Jesus.
Por que Jesus estava restaurando Pedro naquele momento, gente? Porque Pedro seria alguém muito importante na história da igreja, porque Deus queria usar Pedro poderosamente, operar milagres, pregar para multidões. O primeiro grande sermão evangelístico, que 3.000 são batizados naquele mesmo dia, foi Pedro que pregou. Só que para isso Pedro precisava ser restaurado. A igreja é um lugar de restauração. A gente está aqui se restaurando uns aos outros. A gente é um hospital recebendo gente doente, e a gente está doente também. Mesmo os que são considerados médicos de alma aqui estão constantemente tratando suas próprias feridas, enfermidades, para serem usados por Deus na vida de outros. E Deus usa todas as nossas experiências negativas com o pecado para nos preparar para esse ministério, para esse serviço na presença dEle. Amém? Essa é uma mensagem também presente no Evangelho de João. Tá bom? Agora a gente abre aqui para aqueles que queiram, de repente, fazer alguma colocação, alguma pergunta, a partir de tudo que foi falado dentro desse Evangelho aí, maravilhoso. E essa é uma oportunidade que você tem. Se você quiser levantar uma de suas mãos aí, você vai receber o microfone para fazer qualquer pergunta que você tenha. Gente, então, uma vez que não há questionamentos, a gente vai fazer uma oração então. Não sei se Léo ou Clovinho tem alguma observação para fazer. John, tem alguma observação? Gente, hoje é aniversário do presbítero João. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida pra você. Quando acabar aqui, a gente acabar de orar, Clarice vai segurar a Clarinha para vocês poderem dar um abraço no João. Tá joia? Vamos ficar de pé então, fazer uma oração agradecendo a Deus por essa maratona nossa aqui de leitura e de estudo da palavra dele. Gente, eu queria deixar aqui um desafio. A gente tem tido essas aulas de exposição da palavra, a gente já teve outras. Eu estava vendo aqui que 4 anos atrás a gente deu imersão, também passou pelos evangelhos, exatamente 4 anos atrás, no início de 2020. Essas aulas são muito importantes, elas são um impulso de ânimo para a gente estudar e ler, mas elas não substituem esse tempo nosso precioso no quarto, com a porta fechada, lendo a palavra, meditando nela, se alimentando dela. Então eu tenho certeza que se você ficar parar aqui, pronto, tive uma aula, gostei das aulas, legal, conteúdo bom, pão, aí sai daqui para uma vida que não pega mais na Bíblia. Não adianta, gente. A gente precisa estar em constante contato com ela, lendo, meditando, deixando que o Espírito explique aquilo que tem que ser explicado, trazendo questionamentos para a gente tirar dúvidas. E a gente precisa pedir a Deus essa sede da palavra dele, porque isso vai fazer de nós uma igreja de crentes maduros, de crentes adultos espiritualmente. A gente tem visto muitos crentes agirem com uma atitude totalmente infantilizada, totalmente caprichosa, mimada, porque não amadureceram na fé. Acham que estão aqui, como o pastor Marcão pregou domingo passado, para ser servidos. Não entenderam o chamado do Evangelho para a gente ser servo nas mãos do Senhor. E essa maturidade, ela vem a partir desse debruçar sobre as Escrituras e a gente meditar nelas e procurar crescer. Essa pessoa que faz isso, ela chega aqui, ela já tem uma perspectiva totalmente diferente das aulas, ela absorve muito mais do que todo mundo. Então eu estou falando isso para encorajar você a continuar lendo, não deixe acumular, lê todo dia um pouquinho, e aí você vai com certeza desenvolver essa maturidade também, que é o propósito nosso aqui como igreja, tá bom? Pai querido, obrigado por esse dia de estudo da Tua Palavra, obrigado por cada momento que a gente passou junto aqui em comunhão também como igreja, obrigado pelo conteúdo dos Teus Evangelhos, obrigado pelo que o Senhor revelou a nós, pelo fato de o Senhor ter se humilhado, descido, vindo, encarnado, vivido com a gente, ensinado para a gente como deve ser a nossa vida, que valores tão elevados a gente precisa encarnar. E a gente quer viver cada vez mais um verdadeiro discipulado cristão, a verdadeira imitação de Cristo. A gente quer se encantar pela Tua Palavra, a gente quer, Senhor, ler e se alimentar dela todo dia.
Por isso eu te peço, continua mantendo a igreja firme no propósito dessa leitura, firme nas suas devocionais, nas suas orações. Vem nos fazer uma igreja que ora, uma igreja que desenvolve e amadurece o seu coração todos os dias na tua presença. Faz a gente assim viver vitorioso sobre o poder do pecado, sobre o inimigo das nossas almas. Em teu nome, leva a gente na tua paz para onde a gente for. Em teu nome, Jesus. Amém, Pai. Amém. Deus abençoe, irmãos.